Essa é a última mensagem da série. Ninguém combinou. Essa é a última mensagem da série Governe a Sua Vida. E essa palavra, ela é de Jesus para você. Mas pela primeira vez, uma mensagem não vai ser só uma mensagem, mas vai ser um movimento que vai sacudir a sua casa, sacudir a vida com os seus amigos. Eu vou fazer algo que nunca fiz. Vou pregar com o caderno na mão junto com a Bíblia, para não ousar esquecer de nada. E eu vou te fazer um desafio sem que você saiba sobre o que se trata ainda. Quando terminar a palavra, você vai fazer um grupo de WhatsApp. Eu sei que é chato o grupo de WhatsApp, mas vai ser muito mais assustador o que você vai fazer. Você vai orar ao Senhor para colocar na sua mente quem é. Talvez seja a sua família, talvez seja a sua casa, talvez seja seus amigos. Você vai fazer um grupo de WhatsApp e vocês vão viver essa palavra juntos. Vocês vão fazer um propósito juntos. Organizar a vida sozinho, você será atrapalhado por quem não está acompanhando o teu processo. Então você vai escolher quem não pode, ou quem talvez atrapalharia, para caminhar e crescer junto com você. O tema da palavra é organizando a vida. Eu quero declarar no começo que 2026 vai ser o ano mais poderoso e frutífero da sua história. Você vai resgatar coisas que ficaram para trás. Você vai consertar coisas que precisam ser consertadas. E por causa disso, a maior semeadura da sua vida está prestes a chegar. Você vai alinhar a sua vida. Você vai colocar prumo na sua história. Você de fato vai organizar. Cria esse grupo, manda essa mensagem, faz uma reunião depois. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus colocou as pessoas que são próximas a mim. Eu fiz um grupo, tem um jantar marcado para segunda-feira após essa mensagem. Domingo, segunda-feira. E o pau vai torar. Irmão, se não for para viver o que a gente prega, é melhor não pregar para não sentir vergonha. Então, bora para a palavra. Antes eu vou te pedir um favor. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Me ajuda, comenta, curte, compartilha. O comentário da mensagem de hoje é: vai dar problema. Porque vai dar, porque vai te cobrar, vai mexer no teu caráter, vai mexer na tua prioridade, vai mexer na tua rotina. Se não fazer assim, a gente não muda, a gente só vai deixando para amanhã. Então comenta, compartilha, curte o vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Toda segunda, toda quinta tem mensagem. Vou falar da associação. Se você ainda não é parte do que Deus está fazendo na nossa associação evangelística, você é convidado. Olha a pressa que eu estou. Seja parte daquilo que Jesus está fazendo. E eu tenho certeza que a sua semente será recompensada. Você pode ser um voluntário, você pode ser um arão da nossa associação, e talvez em breve parte daquilo que Deus está fazendo como um evangelista a mais nessa nação. Amém? Vamos para a mensagem agora, no nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. A sua mensagem, ela já vai começar. Mas antes, eu só quero dar um recado muito importante para você. 2026 será o melhor ano das nossas vidas e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer será extraordinário. Esse também é o ano do maior despertar das nossas vidas. E esse é o nome da nossa nova tour, que vai passar por centenas de cidades e países ao redor do mundo. E eu quero muito que você esteja comigo. Ao final dessa mensagem, eu quero deixar um link para você procurar a sua cidade e saber a data que nós vamos estar juntos e, claro, não perder. Agora, vamos para a mensagem. Olha, Provérbios 25, 28 diz: aquele que não tem domínio sobre o seu próprio espírito é como uma cidade
demolida e sem muralhas. Começamos bem, amém? Aquele que não tem domínio sobre seu próprio espírito é como uma cidade demolida e sem muralhas. Amém. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, nasceu por causa do tema da nossa série, Governe a Sua Vida. E sem sombra de dúvidas, uma vida sem domínio, sem governo, sem clareza de propósito, sem uma direção, não é uma vida, é uma sobrevida. Não é sobre viver, é sobre existir. E eu confesso a você que essa é uma realidade comum a todos nós, não só a você que me ouve, mas a mim também. Se eu não tomar cuidado, meu relacionamento com Deus se esvazia pela minha ausência de disciplina e decisão. Se eu não tomar cuidado, eu perco o meu casamento debaixo dos meus olhos. Se eu não tomar cuidado, eu vou pregar para todo mundo e os meus filhos vão se desviar dentro da minha casa. Se eu não tomo cuidado, eu desperdiço a maior oportunidade da minha vida, simplesmente pelo fato de se acostumar com aquilo que jamais poderia se acostumar, por não ter prioridades claras dentro da minha casa e por não viver de fato aquilo que prego. Entenda que nossa vida é como uma casa. Em algum momento, por mais que ela seja linda, ela vai precisar de uma faxina. Em algum momento você vai descobrir que tem áreas da sua vida que você nunca limpou e acumulou sujeiras que agora precisam ser limpas para que a casa continue saudável de se habitar. Nosso coração é igual. Nós vamos vivendo, a vida vai nos cobrando decisões e quando a gente menos percebe, alguma área da nossa vida foi abandonada e alguma coisa se perdeu no caminho. Quantos que prosperaram e perderam casamentos? Quantos que tomaram decisões equivocadas e perderam a sua família? Quantos que foram longe na vida e chegaram sozinhos no lugar que chegaram? Então a nossa preocupação é, você que me acompanha aqui, você que me segue há muito tempo, eu preciso te dizer, você tem que amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos levar a sério algumas coisas. Nós precisamos parar com as pequenas concessões que vamos deixando entrar na nossa vida até o momento que toda a nossa disciplina é roubada. Até o momento que o nosso relacionamento com Deus está em frangalhos. Até o momento que a gente vai precisar de socorro em uma área da nossa vida que poderia estar saudável se a gente estivesse olhando desde o começo. Minha palavra para você é simples. É o ano do nosso despertar. Aliás, a tour do nosso ano, desse ano, se chama Despertar. O despertar. Não importa se você não estiver atento, a sua vida vai passar desapercebida e você não terá boas notícias no final. Então hoje é o dia de colocar tudo para cima, levantar tapetes, abrir portas de armários, destrancar portas e olhar para todas as áreas da nossa vida e tomar decisões que vão mudar a nossa história para sempre. Se você tem caráter, e eu creio que você tem, você vai tomar decisões. E essas decisões você não vai voltar atrás mais. Eu posso ouvir um amém nesse climão que está ficando? Entenda, todas as vezes que somos confrontados, baixamos as nossas orelhas, ficamos calados, mas não é sobre isso. Quando você é confrontado pelo Senhor, é a hora de tomar uma postura para viver de fato aquilo que Ele está nos chamando para viver. O caos da nossa vida começa com as pequenas concessões. É como a palavra de Deus diz: se não temos domínio, nos tornamos como estrada, ou melhor, cidade sem muros.
Qualquer um entra, qualquer um estraga, qualquer um gera problema. Antes de entrar no palco, antes de entrar para gravar essa série, eu recebi um vídeo que fiquei chateado. Na nossa casa onde moramos, um caminhoneiro passou por cima de toda a grama, sendo que tinha uma estrada do lado. Parece bobo, não parece? Mas é exatamente assim a nossa vida. Aonde você não coloca muro, alguém vai desrespeitar a regra. Parece que faz sentido para você, mas se você não avisar, vai alguém lá e vai estragar aquilo que você construiu. Nosso coração é igual. Se você não estabelece limites, você será traído. Se você não estabelece limites, você será abandonado. Se você não estabelece limites, você vai fazer de tudo para agradar alguém e vai perder o seu próprio coração. A nossa vida precisa ser organizada. Escrevi no meu papel aqui, eu gosto de anotar. Então coloquei, o caos não começa grande, ele começa nas pequenas concessões. Começa quando a gente falta a nossa rotina, quando nós não temos a nossa vida organizada. Falta quando nós não temos uma disciplina. Falta quando nós não temos uma vida com Deus vibrante. Falta quando nós não temos vida de oração. Então não adianta você ver o meu vídeo segunda, se quarta-feira você tem uma outra rotina completamente, destrutiva para roubar aquilo que você recebeu do Senhor. Posso ser sincero? Não adianta você me ouvir segunda e pular o carnaval na terça. Não adianta nada você ouvir a mensagem e trair a sua esposa. Não adianta nada você ouvir a palavra de Deus, ser tocado pela mensagem, mas não mudar os seus hábitos destrutivos. Não adianta nada você ouvir da palavra de Deus e amaldiçoar todos que estão à sua volta. Não adianta. Por isso que consertar é organizar a vida, olhar os pontos frágeis e colocar reforço. Qualquer coisa que você vai construir, é importante que seja começado de maneira certa, pensado com reforços, para que não haja problemas no futuro, infiltrações no futuro, porque senão você vai perder em algum momento em um lugar que não poderia perder. Então eu comecei aqui dizendo o seguinte: primeira coisa que nós precisamos resolver dentro de nós é a nossa eternidade e a nossa identidade. A maior crise de um ser humano começa exatamente quando ele não sabe qual é a sua eternidade e ele não sabe quem ele é de verdade. Quem não sabe quanto custou se dá a qualquer preço, se envolve por qualquer camada. E não me leve a mal, meu lindo, mas quanto mais certeza de quem você é em Cristo, menos golpe você cai. Meu Deus do céu. A gente aprendeu a vida toda que casar virgem é um presente. Lembra que a gente aprendeu sobre isso? Sabe por que as pessoas perderam esse princípio? Porque não sabem de fato quanto valem. Sabe por que alguém consegue se relacionar com todo mundo sem se priorizar e valorizar quem ela é? Porque ela não entendeu o quanto vale, qual o preço que ela custou na cruz do Calvário. Você se encontra em todos os tipos de relacionamentos maus, tóxicos, porque você não sabe quanto você custou na cruz. Se você soubesse quanto vale, não sentaria em qualquer mesa. Se você soubesse quanto custou, não aceitaria qualquer proposta, porque você sabe que há um propósito maior sobre a sua vida. Me entenda, não me leve a mal, eu preciso falar isso para você. A nossa vida se perde não é no caos eterno, não, é nas pequenas concessões daquilo que você, por não saber quem é, vai deixando entrar, por não saber quanto custou, vai deixando entrar na sua vida e acessar o seu coração. Mas hoje está na hora de você levantar os muros bem alto. Está na hora de você mudar fundamentos da sua história, para que a gente possa viver o melhor ano da nossa vida. Você precisa voltar às bases que eram lá do começo. Duas perguntas. A primeira, para você que nunca aceitou a Jesus como Salvador. Começa dessa maneira hoje. Se você não entregar a sua vida para Jesus de verdade, você sempre estará servindo a dois senhores, sempre tentando beber de duas águas, e você não será feliz.
Não adianta procurar Jesus hoje e tentar procurar outra coisa amanhã. Jesus é suficiente e tudo que você precisa está nele. Ele é uma fonte inesgotável e quem beber dessa água nunca mais terá sede. David, já no começo, porque a vida se resolve na prioridade. O que vem primeiro? Pronto, a sua eternidade e a sua identidade. Você está longe de Jesus, então tem uma coisa para você. Hoje é o dia de você voltar. Se arrependa. Lembre-se de quem você era quando Jesus estava no controle. Lembra de quem Ele é. Lembra que foi o sangue dele na cruz do Calvário derramado pelos seus pecados. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Mas não é sobre ter remorso, não é sobre ficar de consciência pesada, não, é de arrepender-se e deixar Jesus mudar tudo dentro de você. Eu estava numa emissora de televisão alguns dias atrás, e uma das pessoas que estavam lá, uma pessoa famosa, disse para mim: eu queria muito servir a Jesus, mas não consigo. Falei: não entendi, por quê? Ela falou: porque as tentações são grandes demais. Só que ela falou para a pessoa errada. Eu olhei para ela e disse: posso te falar uma coisa? Você não conheceu Jesus de verdade. Porque se você conhecesse Jesus de verdade, saberia que nenhuma tentação vale a pena, que nada vale mais a pena do que estar na presença de Jesus. Aí ela começou a chorar e disse: me explica melhor. Eu falei: talvez você ouviu sobre Jesus da maneira errada, porque se você conhecesse Ele de verdade, seu coração estaria rendido e por amor a Ele, abriria mão de qualquer proposta mundana. Não há nada melhor nesse mundo do que dormir em paz. Não há nada melhor nesse mundo do que ter a certeza da nossa eternidade. Não há nada melhor no mundo de saber que existe um Deus do céu que cuida de mim, da minha casa, da minha família, e que aonde eu não posso Ele vai, ao que eu não tenho poder para fazer e capacidade, Ele age no meu lugar. Eu tenho o Deus que criou os céus e a terra para cuidar da minha família, do meu coração, e eu estou abrindo por causa de lixo. Então hoje você vai se posicionar. 2 perguntas, uma resposta. Primeira pergunta para você que nunca tomou a decisão por Jesus: hoje é a hora. Segunda pergunta para você que está longe: hoje é a hora de voltar para casa. E a gente continua o assunto depois da sua decisão. Como assim? Simples, prioridade. O que vem primeiro? Não é o carro, não é a casa. Não, é o seu espírito. Se você estiver em Cristo, todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente não corrige na base, não adianta tentar ouvir uma vida pela metade. Deus está chamando você hoje para viver o evangelho completo, aonde você renuncia, mas terá uma colheita extraordinária, aonde você vai ter renúncias, mas vai dormir em paz. E se Deus quiser, nem remédio para isso precisará mais. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua decisão aqui no auditório é sim, eu vou contar até 3 e você levanta a sua mão. 1, 2, 3. Pode ficar de pé quem está tomando essa decisão, rapidão. Bora, só quem está tomando a decisão fique de pé. Levante quem está tomando a decisão. Fique de pé quem está tomando essa decisão. Posicionamento exige postura de posicionamento. Amém. Feche os seus olhos, rapidão. Aonde você está? Diga comigo: Senhor Jesus, reconheço que Tu és o meu Salvador. Reconheço que eu sou o pecador que o Senhor Jesus foi para a cruz salvar. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vamos continuar. Resolvemos o problema principal. Se você está aí na sua casa ou qualquer lugar do mundo e tomou essa decisão, é importante você registrar nos comentários.
Diga: eu tomei a melhor decisão da minha vida. E se você tiver algum amigo agora, liga para ele e diz: e aí, orou também? Sabe de uma coisa? Tudo que Deus faz em nós, não fica em nós, multiplica. Não, você não entendeu, eu vou dizer de novo: multiplica. Vai alcançar os teus filhos, vai alcançar os teus netos, vai alcançar a sua empresa, vai alcançar os teus negócios. Posicionamento, ponto. Agora continuamos. Tomamos a decisão, Jesus entrou, nossa identidade é dele. Se você já tinha tomado, então você já sabe de tudo isso. A questão agora é: e o que vem depois? Pronto, uma rotina nova. Nós, como cristãos, precisamos ter rotina de gente que segue a Cristo. Nossa rotina não é bagunçada, a nossa vida não está na promoção, a gente vale muito. Nós temos um valor especial ao Senhor. Portanto, nossa rotina precisa ser consertada. E eu anotei coisas importantes. A partir de hoje, você não é mais, como eu posso dizer, uma cidade sem muros. A partir de hoje, há uma porteira na sua vida. Há um portão para entrar na sua história. E o Espírito Santo é o que faz o aceite. Primeira decisão que você precisa tomar: o que entra a partir de hoje na sua casa? O que entra a partir de hoje no seu coração? Qual é o tipo de sentimento? Qual é o tipo de conteúdo? Qual é o tipo de relacionamento que agora vai ser parte da sua vida? Segunda coisa: o que sai? E o que sai é mais importante do que o que entra nesse começo. Porque tem coisas que para entrar precisa ter espaço vazio. Então algumas coisas vão ter que sair de uma vez agora. Entenda bem o que eu vou dizer. Eu sei que você ama Jesus. Eu sei que é maravilhoso chorar na presença de Deus. Mas alguns hábitos seus precisam ser mudados para sempre. O Evangelho, ele transforma a nossa vida. Algumas coisas não condizem mais com você. Algumas palavras que você dizia, não pode falar mais. Não pode? Exatamente, porque você não vai aceitar mais isso. Lembre-se que essa não é uma mensagem evangelística, por mais que você aceitou Jesus por causa dela. Mas ela é uma mensagem de confronto e direção. Você vai alinhar as coisas. Pega um papel e uma caneta, escreve tudo. Seja pedagógico. Pega um papel e uma caneta, escreve o que você quer para a sua vida. O que você quer para os seus filhos, o que você quer para o seu casamento. E o que você quer determina o que entra e também determina o que sai. O que precisa sair da sua vida hoje, para que você possa viver leve aquilo que Deus tem para você. O que você faz no secreto que te envergonha? O que você faz que precisa parar e sabe, mas não tinha força? Hoje você vai desenvolver a força necessária e você vai tirar da sua vida. Talvez demore um dia, talvez demore 2 dias, mas agora você não descansa enquanto aquilo que precisa sair, saia. Acompanhe até a porta. Garanta que esteja fora e feche a porta para nunca mais entrar na sua vida. Você precisa perdoar alguém? Você não vai esperar o próximo ano. Você vai resolver hoje. Leva para fora dos portões da cidade e tranca a porta para nunca mais ver esse sentimento de novo. Sua família não será governada pelos sentimentos que frustraram as gerações anteriores. Na sua vez vai ser diferente. Está comigo? Decida o que vai permanecer e decida o que vai terminar. Comece coisas novas, ciclos novos, e encerre ciclos necessários. Vai doer, eu preciso te assegurar que vai doer.
porque a gente vai sair totalmente do que estava acostumado. Mas eu preciso falar para você, é óbvio, mas alguém tem que dizer: se você não fazer, ninguém vai fazer por você. Eu anotei uma coisa aqui que eu preciso que você entenda: Deus não governa no lugar da sua responsabilidade. Deus não toca a mão naquilo que você precisa fazer. Deus não vai fazer aquilo que você precisa se decidir para tanto. Portanto, se você não governa na área que Deus deixou para você, alguém vai governar no seu lugar. Se você não decide, não se posiciona, alguém decide por você. Ou melhor, quem não decide, já decidiu. Nós não deixaremos áreas abertas na nossa vida. Nós não deixaremos a nosso coração sem muros. Nós levantaremos muros. Nós governaremos sobre a nossa casa. Nós estabeleceremos novas rotinas. Nós cuidaremos da nossa vida espiritual. Nós cuidaremos do nosso casamento. Nós cuidaremos dos nossos filhos. Nós honraremos ao Senhor em todas as nossas áreas da nossa casa, da nossa vida e da nossa história. Lembre-se, Deus não governa aonde é sua responsabilidade. É você que faz. O que precisa sair, manda sair. O que precisa ficar, deixa ficar. Corte ciclos e comece novas estações dentro da sua casa. Quando você toma decisões sábias, quando você coloca algumas coisas no papel, você vai ver que era mais óbvio e urgente do que imaginava. Pegue os teus relacionamentos e coloque num gráfico o que faz bem para você e o que te afeta, o que te leva para longe de Deus e o que te aproxima dele. Faz uma métrica, coloca no gráfico, coloca o nome da pessoa e coloca: me aproxima de Deus, me afasta de Deus, me faz bem, me faz mal. Coloca o X. Uma mensagem, um X negativo já era motivo para você vazar. Mas sabe por que você não faz? Porque você está escravizado num relacionamento. Então é por isso que a nossa vida não avança. Não é por falta de notícia, é falta de posicionamento. A gente já sabe de tudo, só não tem coragem para fazer. Coisa de homem, coisa de mulher. Decisão. Não faz bem, não serve, fecha a porta e deixa para o lado de fora. Acabou. A gente fica administrando problemas que deveriam ser resolvidos na raiz. A gente fica tentando administrar circunstâncias que poderiam ser resolvidas com um não bem redondo. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Continuamos. Quando você resolve, quando você cria parâmetros, aí chega a hora de você criar uma rotina nova para você. Quando você acorda hoje, o que você faz? Não precisa me responder, pensa. Qual é o seu primeiro pensamento do dia? O que você faz quando acorda hoje? Pensa comigo. O que você faz? Você ora? Sim ou não? É constrangedor, não é? Porque a gente ama Jesus, mas na nossa rotina não tem Ele como parte. A gente sabe que Ele é a resposta para tudo aquilo que a gente precisa, mas Ele não entra em nenhum momento do nosso dia. Aliás, Ele só entra quando tudo dá errado. Conserta a rotina. Muda a prioridade. Jesus precisa ser a prioridade do seu dia. Você não pode deixar Ele para depois. Se você deixar Ele para depois, você esquecerá dele e perderá a essência do que precisava para começar bem a sua rotina. Avisa o irmão do lado, avisa para seus amigos, diga: não liga para mim antes de falar com Ele. Não converse com ninguém antes de conversar com Ele. Se você colocar isso como parte da sua vida, o seu dia vai ser frutífero e extraordinário. Porque você começou da maneira certa. Quando você começa o dia na presença de Jesus, com toda certeza terá testemunhos extraordinários para contar no fim dele. Se Jesus for parte da sua rotina e prioridade dela, aquilo que ficava para depois será a primeira parte do seu dia e portanto mudará todo o seu futuro e o seu destino. Se Jesus é a prioridade, tudo é ajustado de maneira perfeita.
Posso continuar? Rotina. Conserte a rotina. Coloque Jesus como prioridade. Jesus como prioridade é dobrar os joelhos, abrir a Bíblia, faça o seu devocional. Não estou fazendo propaganda do devocional não, faça qualquer um, tem um monte. Mas faça o seu devocional, se alimente daquilo que te edifica, se alimente daquilo que te aproxima de Jesus, se alimente daquilo que faz bem para a sua alma, para o seu espírito. Quando você começa bem, o seu termômetro muda, seu tanque enche já de manhã cedo. Tem gente que vive a vida toda na reserva, sempre tem pouco, sempre está acabando. Não, lindo, se abasteça de manhã, se encha da presença dEle. Quando você sair da sua casa, não é qualquer coisa que vai tirar você do sério, não é qualquer coisa que vai mexer com as suas emoções, não é qualquer coisa que vai tirar o seu foco, porque você tem um objetivo e Cristo é a prioridade do seu dia. Volte a dizer que ama as pessoas que você precisa. Volte a consertar rotinas que você perdeu por causa da ausência de prioridade. Defina a sua rotina e coloque Jesus como prioridade. É que eu poderia falar de muitas coisas. Priorize sua saúde, faça alguma atividade física, se alimente bem, beba água, mas não é a minha área. Agora, se eu falar para você sobre Jesus, essa é a minha vida. Se eu falar sobre política, eu estou mentindo. Eu estou tentando fazer o que eu sou um especialista, mas eu não entendo nada. Agora, se eu falar sobre Jesus, pode confiar, porque quem mudou a minha vida foi Jesus. Quem transformou a minha história foi Ele. Quem governa a minha casa é Ele. Você está entendendo? Tempo. Organize o seu tempo. Tempo é diferente de rotina, porque tempo é a porção que você dedica para aquilo que é importante, e isso é você que vai decidir. Organize o seu tempo. A sua rotina vai fazer isso ser automático, e a prioridade vai mudar. Mude o seu consumo. Você entendeu? Não assista qualquer coisa, não ouça qualquer coisa, não veja qualquer coisa. Você merece muito mais. Não se contamine. Não deixe o mal entrar pelos seus olhos. A Bíblia diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Não deixe qualquer coisa entrar na sua casa. Faça um exercício. Revisite as últimas séries que você assistiu. Revisite os últimos filmes que você assistiu. E pegue aquela playlist do Spotify e veja quais foram as músicas mais ouvidas do seu 2025. Talvez, só talvez você vai ter vergonha, porque você gastou mais de 70% do seu tempo consumindo coisas que não edificaram a sua vida em nada. Não estou falando de ser um talibã não, meu lindo. Não estou falando que você não pode ter entretenimento. Só estou falando que a sua prioridade precisa ser respeitada. Coloca no percentual, pelo menos tem que ser mais o que edifica e menos aquilo que te distrai. A gente está num mundo onde distração já tem muito e é suficiente. A gente precisa de coisas que mudam a nossa vida, de coisas que edifiquem a nossa casa, que transformem o nosso casamento, que tragam um peso de glória para dentro da nossa família, não coisas que desviem o nosso coração e os nossos sentimentos. Prioridade. Coloque mais louvor na tua playlist. Coloque mais coisas que te edificam na frente dos teus olhos. Pare com perda de tempo. A gente já está velho demais para perder tempo nessa vida, meu lindo. A maioria aqui já passou dos 30. Nossa vida está voando. Eu já vou fazer 36 anos. Parece que foi ontem que eu tinha 19. Eu tenho pouco tempo nessa terra para pregar o Evangelho, e eu vou gastar a minha vida com a prioridade que é aquilo que Deus me chamou para fazer. Então agora, entenda, vamos organizar a nossa vida de verdade. Faz um planejamento. Eu fiz uma coisa sem pensar. Ano passado eu coloquei no meu coração: eu vou fazer um mês sem errar.
Eu vou fazer um mês, eu vou cuidar da alimentação, eu vou cuidar da minha saúde física, eu vou cuidar da minha vida com Deus, eu vou fazer... Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu começo segunda-feira de novo um mês sem errar. Sabe por quê? Eu entendi que a cada passo que eu dou para a melhora, coisas da minha vida são ajustadas de maneira poderosa e automática. Coisas que demorariam anos e em dias começam a acontecer. Coisas que eu havia perdido voltam para dentro da minha casa. Eu tive a alegria de ver o meu filho chorando na igreja esses dias atrás e dizendo para minha esposa: mamãe, não se preocupa, eu estou sentindo alguma coisa diferente, mas é tão gostoso. Ei, eu quero declarar que os teus filhos serão cheios do Espírito Santo, que a tua casa será restaurada, que o teu casamento será intocável, que o mal não terá poder sobre a tua família, porque a rotina da tua casa é santa, porque a rotina da sua família é preparada e dedicada para a glória de Deus. Filtre os seus pensamentos e coloque em ordem a sua vida com Deus. Só que não adianta me ouvir agora e ficar em silêncio. Lembra do grupo dos amigos? Lembra da sua família? Chama todo mundo e que faz o plano. Estabeleça o plano. Estabeleça o plano. O que sai, o que entra, o que permanece, o que vai ser consertado, a rotina, o jejum, o motivo de oração, a leitura, tudo o que você vai fazer, coloque num plano, coloque num papel e faça um propósito com quem você ama. Se você suportar, você vai ter a maior colheita da sua vida. Não pegou? Eu vou falar de novo. Se você planejar e executar, essa será a maior colheita da sua vida. Não, preciso dizer para você, final do ano passado Deus falou comigo: Dave, 2026 é o ano da colheita. Só que eu não saquei a bolada, irmão. Deus falou comigo sobre colheita porque na verdade precisava alinhar a minha casa. Deus falou comigo sobre colheita porque alguma coisa dentro de mim precisava ser ajustado primeiro. Então eu quero que você entenda, sim, esse é o ano da maior colheita da sua vida. O que Deus vai fazer nesse ano, em nenhuma estação da sua vida aconteceu. E não é só porque Ele é maravilhoso, porque Ele é, mas é porque você vai tomar decisões sábias, porque você vai tirar da sua vida aquilo que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus, porque você vai encerrar ciclos que demorou anos para encerrar. Esse ano não é o mesmo garoto e a mesma garota do ano passado, agora é alguém posicionado. Você vai se posicionar na sua casa, você vai escolher o que entra e vai escolher aquilo que sai, porque você não é uma cidade sem muros. Pelo contrário, Deus está colocando discernimento em você, e você vai tomar decisões sábias e vai governar a sua casa e vai colocar em ordem a sua vida. E por isso 2026 será o ano da maior colheita da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E agora, nesse final de mensagem, eu vou deixar 2 links para você. O primeiro é para você saber se vamos passar na sua cidade com a nossa Tour O Despertar. Lembrando que eu tenho esse presente aqui para entregar para você no dia, algo que vai marcar a sua história.
E o segundo link é sobre os nossos 2 livros que nós acabamos de lançar. Primeiro, o nosso devocional Oi Deus, Sou Eu de Novo. E também o nosso novo devocional de 31 dias chamado Um Mês Sem Errar. Eu estou deixando na descrição do vídeo. E se você ainda não tem um desses exemplares, eu quero enviar para sua casa. Vocês me deixam preocupado. Onde vocês estavam, gente? Nós estamos em Belo Horizonte. E esta é a série Virando a Página. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Meu lindo, chegou a hora de você virar a página e viver aquilo que o Senhor tem para você. Não importando nada do que aconteceu, não importando de trauma, não sendo refém de absolutamente nada, mas virar a página para que Deus possa fazer aquilo que só Ele tem o poder para fazer na sua vida. Mas antes de nós irmos para essa palavra, eu quero te pedir algo bem importante. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Seguinte. Vocês estão me deixando mal acostumado. Não quero falar nada, mas tá melhor. Sem confusão, curte o vídeo. É importante, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda no grupo dos amigos, dos inimigos. Só manda. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã. Mudou. 5 horas da manhã. Só que é porque eu confundi por causa de um motivo. É porque segunda-feira é às 5, mas agora, quinta-feira também, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Tá chegando. E eu vou terminar agora pra gente começar logo. Último recado é sobre a nossa associação evangelística. Se você não conhece, eu quero te convidar para fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Nós somos hoje mais de 340 mil pessoas sendo cuidadas, aconselhadas, discipuladas, e tudo através da nossa associação, que além de tudo, hoje nós temos colégio no Paquistão sendo cuidado por nós, e coisas incríveis estão acontecendo. Eu quero que você seja parte, ou como um voluntário, ou como um aconselhador, como um capelão, ou quem sabe alguém que vai ser aquele que estende a mão para que o projeto vá mais longe, como um doador. Então todas as informações que você precisa estão aqui. E agora eu quero te chamar para o vídeo. Tire todas as distrações e se prepare, porque Deus vai falar com você. Vamos para a mensagem? Ai, Jesus, confusão é grande. Confusão é grande porque o tema é aquele tema que meio que parece assim que é tão fofo, mas é uma incomodação gigante falar sobre isso. Eu quero falar sobre voltar a sonhar. Mas não é sobre voltar a sonhar sonhos meus, ou voltar a fazer só planos humanos. Não é sobre isso. É sobre o que acontece quando na nossa vida dá tudo errado, quando tudo foge do nosso controle, quando a vida machuca demais e a gente perde a capacidade de sonhar, de crer que é possível viver algo sobrenatural. E eu não sei se você percebe, mas o mundo está cheio de pessoas sem brilho nos olhos. E elas não são culpadas, elas só apanharam tanto,
Já deu tanta coisa errada que chegou um momento que elas só anestesiaram. Então elas não esperam nada melhor na vida. Não há nada de novo para acontecer. Os planos de Deus, que planos? Já vivi tanto, nada aconteceu. Então parece que a fé vai esmurecendo e os sonhos vão morrendo. E de fato, quando você para de sonhar, que é uma coisa tão humana, que é uma coisa que advém de uma saúde emocional para se viver e ter, então de repente você só começa a existir, e agora a sua vida é um peso na terra. É um peso para você, é um peso para sua família, é um peso para quem te cerca, é um peso para o teu reflexo no espelho. Quantos de nós hoje, nós olhamos para aquilo que vivemos até agora e não há nada para nos orgulhar, não há nada que a gente fique feliz para contar? Ou talvez porque a nossa visão está deturpada para não reconhecer todo o bem e o favor que já recebemos, ou porque apanhamos tanto que de repente acabou toda a esperança. E eu tive isso na minha vida já, eu sei do que eu estou falando, de passar por uma circunstância tão pesada, tão dolorida, que de repente não havia mais futuro, não havia mais história, e basicamente era sobreviver e esperar o fim chegar. E essa é a palavra que vai trazer ressurreição para você aqui hoje. 3 améns, eu vou falar de novo. Eu não sei a condição que você está, ou aqui, ou você que está na sua casa, mas vai colocar um combustível tão poderoso dentro de você, que quando essa mensagem terminar, o teu olho vai estar esbugalhado. Você vai estar com sangue no olho, dizendo: aonde é o próximo passo? O que eu preciso fazer? Aonde Deus está me esperando? Mas você não vai permanecer na condição que está. Você vai voltar a viver, você vai voltar a respirar, você vai voltar a viver aquilo que Deus tem para você. Eu estou cansado de encontrar gente em aeroporto, gente em todos os lugares que dizem: eu estava vivendo a pior fase da minha vida, uma mensagem chegou e me trouxe para a superfície. E essa história que eu quero ler para você é uma história de tragédia, que de repente alguém que não para, não desiste, é trazido para a superfície. A história é de Ruth. Ruth capítulo 2, são 4 capítulos, é até difícil de achar. São só 4 capítulos e tá aqui. Ruth, a Rutinha. Ruth capítulo 2 diz: eu ouvi falar. Aliás, deixa eu ver. Acho que eu vou escolher um versículo melhor. Vamos lá. Eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe e a sua pátria, e veio viver entre a gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth é uma história incrível, porque o começo do texto, Ruth, por mais que o livro leve o nome dela, a história está falando sobre Noemi no começo. Noemi é sogra de Ruth. Noemi é casada com Elimeleque. Estão vivendo numa fase de muita fome. Eles têm 2 filhos e eles vão para uma cidade chamada Moabe. E quando eles chegam nessa cidade, aonde então havia comida, porque aonde eles moravam não havia mais, acontece uma tragédia. Os 2 filhos dela e de Elimeleque casam. E, bom, a nora, a principal do caso dessa história, ela é a Ruth.
E a Ruth casou com um filho da Noemi. A família está dando tudo certo, está indo tudo bem. É aquela história que você diz, nossa, que lindo. Eles saíram de um lugar, foram para o outro, chegaram lá, então os filhos conheceram as mulheres das vidas deles. Uau, que história linda. Mas de repente a Bíblia diz que o marido de Noemi morre. Elimeleque morre, e agora a tragédia se instala naquela família. E quando se instala na família, então agora a tragédia vai adiante. Parece que entrou e ficou. Os 2 filhos de Noemi morrem. E agora Ruth, uma jovem de Moabe, moabita, na sua terra, casada, tinha acabado de casar, perdeu o seu marido. Então agora entenda que a gente está falando de alguém que saiu da casa do pai e da mãe para ficar com o esposo morre, o sogro morre, agora ela não tem mais herança, ela não tem alguém para cuidar dela, ela está sozinha no mundo. E a sogra dela, no meio disso tudo, disse: olha, minhas filhas, para as noras, vocês podem voltar para a casa de vocês. Voltem para a casa de vocês. Vocês não precisam ir comigo. Vocês não precisam dividir essa dor. Vocês vão casar de novo. Vai dar tudo certo. Vão viver. Uma dá um beijo nela, chora muito e vai embora. Mas a Ruth diz: não, eu não vou embora. Eu vou ficar com você. Aonde você for, eu irei. A sua terra será a minha terra. O seu Deus será o meu Deus. Então elas vão para Belém. Só que agora entenda, ela não é mais só uma viúva sem herança. Agora ela é uma estrangeira numa terra estranha, onde ela não conhece ninguém. E é nesse lugar que ela vai, que Noemi também está. E Noemi está desolada. Noemi, quando chega na cidade, ela diz: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou amarga. Ela está dizendo: não tem mais felicidade para mim. Ou seja, para ela a vida de fato havia acabado. Mas na Ruth eu não sei o que tem, mas a Ruth, ela tem uma parada com ela. Ela não quer ficar nessa circunstância. Doeu muito, mas ela não quer viver aquilo. Ela quer ir em diante. Só que aí que tá. Não é fácil seguir em frente quando a vida bate muito forte. Quando você perde alguém que você ama. Quando você perde a grande porta da sua vida, que talvez você só acredita que era, mas não é de fato, mas você acredita. Então você pensa que perdeu tudo. E alguém diz: eu perdi tudo. E aí você entra para dentro de si e não sai mais. Você se esconde, você fica. Agora, a Ruth não. A Ruth diz: eu vou trabalhar. Eu vou resolver a minha vida. Aonde que eu posso ir? Não tem trabalho, Ruth. Então eu vou atrás daqueles que estiverem carregando espigas de milho no campo, e as que cair eu vou pegar. Eu vou arranjar alguma coisa para fazer. Só que isso de verdade é lindo. Aconteceu. Mas como reproduz isso? Não é tão simples. Eu tenho 2 amigos que viveram coisas na vida muito difíceis. De perdas, de perder tudo, de ter que reiniciar tudo na vida. E um desses meus amigos é um dos meus maiores amigos. E ele sentou na minha mesa. E eu falei com ele: Felipe, eu queria que você me dissesse como que você fez. Porque eu sei a minha resposta, o que aconteceu comigo. Mas eu queria perguntar para ele: como que você fez para virar a página, para voltar a sonhar? O que você fez? E ele falou para mim: rapaz, eu não sei. Eu fiquei batendo. E tudo era não, tudo dava errado, tudo não dava. Um dia uma pequena coisa deu certo. E essa pequena coisa que deu certo reacendeu a chama dentro do meu coração. E as coisas começaram a acontecer. Falei: sério? Então para virar a página você só precisa de uma coisa para dar certo? Só uma coisinha, só uma. Ele me falou isso.
Aí eu falei com o meu outro amigo, falei, e você? Ele falou, rapaz, eu tive um pai. E o meu pai, eu cheguei para ele, o pau estava atorando, e eu cheguei chorando. Ele chegou na verdade na minha casa, e eu dizia para o meu pai, pai, eu perdi tudo, pai, eu perdi tudo. E o pai dele disse que ficou muito bravo com ele e disse, perdeu tudo o quê, rapaz? Perdeu tudo o quê? Às vezes a gente precisa de alguma coisa que está certo. Às vezes a gente precisa de um mais louco do que nós, que pega a gente pelo ombro e diz assim, perdeu o quê? Perdeu o quê? Você tem quantos anos? Qual é a sua idade? Aonde você está? Perdeu o quê? Aí ele falou, eu perdi tudo. Ele falou, cadê a tua esposa? Está lá na cozinha. E os teus filhos estão no quarto. Então você perdeu tudo o quê? Fala para quem está perto de você, a tua perda é o sonho de alguém. Essa é a loucura, saber que o que para você é perda, para alguém a vida do sonho é aquilo que você vive hoje. Te falta o que você acha que perdeu, mas o que você tem já é o sonho de alguém. A parada importante é que quando eu falei com esse meu amigo, ele falou, cara, o meu pai, ele falou pra mim, cara, você não perdeu nada, você tem... E eu olhei pra ele, falei, cara, eu não tive isso. Eu não tive esse homem na minha vida para chegar no dia que eu estava desesperado dentro do meu quarto e pá! Cala a boca, rapaz! Levanta, sacode a poeira. Não tive, eu estava sozinho. E eu também não tive nada dando certo. Eu só continuei caminhando com lágrimas nos olhos e em direção a uma esperança viva. Qual era? Era Ele. Se Jesus é de verdade, Ele vai me encontrar. Se Jesus é de fato uma realidade, Ele vai me encontrar. Ele vai. Sabe, e a Ruth, ela é isso. Ela não tem uma profecia, ela não tem um pai, ela tem uma sogra vivendo a maior dificuldade da vida dela. E a Bíblia diz que ela vai trabalhar, ela vai viver. Sabe, tem gente que deixa os traumas, as dores, as lutas escreverem a história inteira. Mas tem gente que entende que as dores, as lutas não é a história inteira, é só uma página. E que quem escreve toda a história tem um nome, e o nome dele está acima de todo nome. A Bíblia diz que Ele já escreveu a nossa história. Antes de a gente nos formar nos ventres da nossa mãe, Ele já sabia tudo. Então tem gente que entende que de fato existe mais páginas para serem escritas, existem mais coisas para viver. Então Ruth perdeu o marido, Ruth perdeu a cidade, mas Ruth ainda está viva. 3, amém. Eu vou dizer de novo. Ruth perdeu o marido, Ruth perdeu a herança, Ruth perdeu a pátria, Ruth está numa terra estranha, Ruth está na pior circunstância da vida dela, mas ela ainda está viva. E ela vai trabalhar. Irmão, essa é a parada. Tem dias que você não vai ter vontade, mas tem que continuar caminhando. Tem dias que você não vai ter força, mas você vai ter que levantar da cama. Tem dias que você não está com vontade de viver, mas você vai viver, você vai acordar, você vai levantar, você vai enfrentar, até que um dia você pare no campo de Boaz. Você que ficou dislexo porque você não sabe o que é o campo de Boaz ainda. A dona Ruth estava pegando os milhos que caíam no chão. E um dia ela entrou numa propriedade de alguém que era o único que tinha o poder de resgatar a herança dela, porque era da família do sogro dela. Bom, eu vou continuar. Esse homem olha para ela
e descobre que aquela menina é a Ruth da Noemi. E o texto que a gente leu é ele dizendo para Ruth: Ruth, ó, mesmo na crise, mesmo na dificuldade, mesmo no dia desesperador, você permaneceu fiel. Você não abandonou a sua sogra. Uau, Ruth, isso é incrível. Mal sabia ele que era o crush dele daqui uns dias. Aí a Ruth está aqui, ouvindo, com os milhinhos dela na mão. E ele diz: ô Ruth, Deus vai abençoar você, Ruth. Deus vai recompensar você, Ruth. Deus não te desamparou, Ruth. Ei, Ruth. Ei, lindo, essa palavra não é mais para Ruth, essa palavra é para você. Ei, lindo, Deus não desamparou você. Deus não abandonou você no meio da história. Ele não vai desamparar você nunca. Ele está te vendo desde o dia mau até agora, onde você se encontra. E tem uma palavra para você. Ei, eu vi tudo o que você passou, eu sei tudo o que você sentiu, mas eu vou te dar uma nova história. Eu vou te dar um recomeço. Eu vou fazer você voltar a sonhar novamente, porque aquilo que você viveu de dor, de prova, de luta, não vai escrever o fim da tua história, porque a partir de agora a história da sua vida está na mão do Senhor. Sabe o que eu acho maravilhoso? É olhar para a cara da Ruth, e a Ruth não está entendendo nada. Ruth não está entendendo nada. Irmão, no meio de uma plantação de milho, ela não encontrou só o amor da vida dela, ela encontrou a salvação de Deus para a história dela. 3 pessoas, vamos de novo. Meu lindo, você não vai encontrar a salvação escondido no fundo de uma cama. Você não vai encontrar a resposta se acovardando dentro de uma caverna. Você não vai encontrar o milagre de joelhos cerrados sem dobrar para falar com Deus. Você não vai encontrar uma saída se você não procurar em todas as portas. Meu conselho para você, a minha palavra para você é: levanta da onde você está, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com lágrimas correndo, o choro não para. Mesmo assim, continua andando. Continua andando. Não, eu vou melhorar, eu prometo, vamos lá. Continue andando, mesmo com as lágrimas correndo, mesmo com o coração apertado, mesmo sem ter resposta sobre o futuro, mesmo sem ver a clareza daquilo que Deus pode fazer. Continue andando, porque no caminho que você está andando, o Senhor vai te encontrar, e a página que definiu toda a tua história até então vai ser virada, e aquilo que Ele escrever vai ser o seu futuro. Deus não trabalha com histórias fracassadas, Deus trabalha com destinos extraordinários. Ele pega aquilo que ninguém acredita e transforma numa história poderosa. Ele é o único que tem o poder para fazer isso. Sabe, a história, a sua história, eu quero que você entenda isso. A sua história, a caneta dela não está na mão do caos, não está na mão da tragédia, não está na mão da dor, não está na mão do luto. Ela está na mão do Senhor Jesus. Agora, a página que você lê sobre a sua história é a página que você escolhe. Se você quiser ficar relendo a página da dor, você vai ressentir a vida toda. Se você quiser viver de novo toda a vida, a mesma coisa. Ah, é porque dói, porque não sei o que. Essa é a página da sua vida. Agora, se você virar a página seguinte tem coisas legais lá, tem coisas incríveis, tem planos sobrenaturais, tem coisas poderosas para você viver. Lindo, você só precisa virar a página logo para poder voltar a sonhar e respirar. Quando você respira, você vê o que você não via. A Ruth, irmão, casou com um Boaz.
2 amém. E alguém solteiro aqui há muito tempo, glória a Deus. Ruth casou de novo, irmão. Só que a Bíblia diz que eles tiveram um filho. E o filho se chama Obed. Qual é o nome do filho deles? Bom nome para colocar no seu filho. Ô gente, falar para você que está dando nome para filho agora, coloca nome bíblico, mas não coloca nome feio. É só uma dica. Veio 3 nomes na minha cabeça agora, passou. Melhorar essa parte da minha vida. Aí Obed. Não dá, né, irmão? Você não consegue ver uma criança no berço, chama Obed, vem cá. Perdão, já passou. O Obed teve um filho. O nome do filho foi Jessé. Calma. Jessé teve um filho, na verdade vários. Mas o nome dele é Davi. Calma, irmão, nós estamos no começo do Velho Testamento, num livro de 4 capítulos. Mas quando você chega lá nos evangelhos, quando você chega lá nos evangelhos, aonde a história de Jesus está sendo contada, uma mulher aparece na genealogia de Jesus. Qual é o nome dela? Ruth. Aquela mulher que perdeu tudo, aquela mulher que não tinha herança, aquela mulher, é a mesma mulher que eu estou falando, é a mulher que agora é estrangeira. Não, irmão, ela não parou, ela não desistiu, ela não abandonou, ela não pulou do barco, ela não deixou a dor sucumbir, ela venceu. Então a história vai dizer lá na frente, a Ruth é sinistra, irmão. A Ruth está lá na genealogia de Jesus. Ela está lá, ela entrou na história, nem sabe ela. Mal sabe ela, mas de uma coisa ela sabe. Ficar em Moabe e ficar revivendo o luto não faz sentido. É melhor ir com a sogra do que ficar lá. Foi o que aconteceu. Vocês que estão com um pensamentinho de 5ª série. Foi com a sogra, né? Ai, não tinha pensado por esse lado. Foi a primeira vez que eu pensei nisso agora. Só que ela não foi para desistir, ela foi para viver algo novo. E para viver algo novo, você não fica escondido, você sai de casa, você vai para a rua, você vai para a luta, você engole o choro. Ai meu Deus, vamos lá, eu gosto dessa parte. Tem que engole o choro, mas tá doendo, engole o choro. Passa uma maquiagem, top, Jequiti. Passa uma maquiagem, as mulheres, os homens lavam a cara, top, penteia o cabelo para trás, old money. Finge que nada está acontecendo, o inimigo vai ficar confuso. Sai de casa e vai viver. Não tem nada acontecendo ainda, mas pode ter certeza que Deus não abandonou você no meio da história. Não, eu quero falar de novo para você refrescar a sua memória. Deus não abandonou você no meio da história. Não abandonou. Dave, como assim, Dave? Ele não abandonou. Não, ele não abandonou. Aí você vai dizer, mas eu tive luta, eu tive dor, eu tive processo e parece que tudo está perdido. Vou dizer de novo, ele não abandonou. O que ele está fazendo? Esperando você virar a página, esperando você confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Vira a página, volte a sonhar
que tudo aquilo que veio para te parar vai ser testemunho do que Deus vai fazer na sua vida. Então, lindo, 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 só levanta a cabeça, enxuga a lágrima, engole o choro, respira fundo e vai para a luta. Até que, do nada, Deus traga a resposta que você esperava, o conforto que você precisava. E nesse dia você vai olhar para trás e vai dizer: entendi, valeu a pena. Entende? Eu termino dizendo para você o seguinte: esse meu amigo, esses meus dois amigos, na verdade, eles são a média do que nós somos. Eu também sou assim. Quando a gente está na crise, passando por dificuldade, a gente não consegue ver nada. É só tudo é ruim, já viu? Se você não está bem, irmão, tudo é ruim. Eu me lembro que no dia mais difícil da minha vida eu fui no mar, na praia. Irmão, o vento do mar me entristecia. Você está rindo porque não é você. Eu não conseguia entender o que eu estava sentindo. Era uma dor que, sabe, me judiava. E a loucura é porque nem a minha esposa, que na época era minha namorada, sabia o que eu estava passando. Mas eu estava lá, fingindo que estava tudo bem, sabe? Fingindo que estava tudo bem, mas tentando viver, tentando me levantar, tentando viver, tentando me levantar. Até o dia que o Senhor me encontrou no meio do caminho e disse: ei, lindão, chega, agora eu assumo daqui. Chega, agora eu vou assumir daqui. A partir de agora é comigo. Agora é comigo. Aí, lindo, a página virou. Quando a página vira, aí você volta a sonhar de novo. Aí você começa a ficar leve de novo. Aí você volta no mesmo lugar. Isso é maneiro. Você vai voltar no mesmo lugar. E o mesmo vento que te entristeceu vai te dar uma alegria tão gigante. Porque não é um vento original. Não, vou melhorar. Ruth pode voltar para Moabe. Se ela quiser agora, ela pode voltar para Moabe. Porque aquele vento que deixou ela ruim, porque aquela coisa que afetou ela tão bruscamente, já não vai ter mais o poder de afetá-la. Porque agora o coração dela já está em outra estação. Ela já está em outra página. Ela já está em outra história. Ela já está em outra temporada da série, irmão. E só tem uma coisa que sobra nesse dia. Quando você volta no lugar que te feriu, no lugar que foi de dor, mas com o coração curado e vivendo a vontade de Deus, você volta com gratidão naquele lugar. Você volta olhando, dizendo: que isso? Jesus fez isso na minha vida. Jesus me tirou desse lugar. Que é isso? Na minha cidade tem uma rua que todo mês eu vou uma vez lá. Todo mês. É perto da casa da minha avó. Os dias mais sofridos da minha vida foi lá. Mas foram os dias dos maiores milagres. Tá lá a casa. É uma kitnet. Vocês sabem o que é kitnet? Todo mundo rico vai saber. Aí eu volto lá. Isso aí que é engraçado. Eu volto e eu não sinto a dor. Eu só sinto uma coisa. Que é isso, Jesus? Você é criativo demais. Você é brilhante, Jesus. Que filme incrível que o Senhor escreveu. Que história absurda. Daqui o Senhor conseguiu fazer. Você não pegou, né? É que você não sabe de onde Deus me tirou, meu lindo. Para estar aqui hoje na Lagoinha Belo Horizonte, olhando para vocês aqui na baguinha do olho. Você não tem noção de onde Ele me tirou. Você não tem noção o vale. Você não tem noção a dor. Você não tem noção a angústia. E nem precisa.
porque o que importa é a página que vocês estão lendo agora. E essa página não foi a dor que escreveu, foi Ele que fez. Eu quero declarar algo de Jesus sobre a sua vida. A página da sua história que as pessoas irão ler daqui uns dias não é a página da dor, não é a página da angústia, não é a página da perda, não é a página da prova. É a página daquele que passou pela prova, passou pela angústia, passou pela dor, mas venceu na autoridade que há no nome de Jesus. Quem está vindo lá? Quem é ele? Quem é ela? Alguém vai dizer: rapaz, pensa num homem de garra, pensa numa mulher guerreira, pensa em alguém que teve tudo para desistir, mas permaneceu de pé e Deus está honrando, Deus está fazendo, Deus fez algo extraordinário. E nesse dia me chama para festa aqui. Porque é só Deus que tem o poder para fazer algo assim na vida de alguém. Transformar o luto em festa, a perda em ganho, a batalha em destino. É só Ele que tem o poder para fazer. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor hoje chacoalhou os nossos ombros. Na falta de um pai, na falta de um amigo, a Tua palavra nos encontrou. Debaixo das nossas desculpas, dentro de quartos fechados, sacudiu a gente, continua andando. Nós não vamos parar não, Jesus. Nós vamos engolir o choro. A gente crê que o Senhor tem algo grande para fazer. E mesmo que os nossos olhos ainda não enxerguem, a gente não vai ser paralisado pela história. A gente vai viver aquilo que o Senhor tem. A gente vai viver o Teu plano. A gente vai viver a Tua história. A gente vai viver a Tua vontade. E vai ser extraordinário, Jesus.